Eu vou te fazer uma pergunta, por exemplo, ali a gente passa na Via Expressa, todo dia eu passo ali, tem aquela subidinha que entra para o Recanto do Vinhais, e a gente não tem nem ideia do que é aquela igrejinha. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre aquela igrejinha ali, para as pessoas se tocarem um pouquinho, né? A igreja de São João Batista, no Vinhais, né? Eu esqueci de falar anteriormente que ninguém coloca uma foto em rede social, uma foto da identidade. Quem coloca foto da identidade em rede social? Não coloca. Não a gente coloca a foto mais bonita. A mais bonita, claro. A selfie com um filtro bonito ali, né? O herói, como eu te falei. Claro. A gente tem que vender a melhor visão. A melhor imagem. Só que a gente no Maranhão, a gente não vende a nossa melhor imagem. A França Equinocial foi um dos 3 capítulos mais bonitos da história, talvez, da América Latina, não só do Brasil. No Brasil, aliado ali a holandeses no leste brasileiro, que deram um show de civilização. Primeiro observatório astronômico, primeira ponte, primeira estrutura realmente feita por Maurício de Nassau, primeira sinagoga. Deram um show de civilização. Teve as missões jesuíticas Guarani no sul, em que os padres jesuítas, junto com os índios guaranis, deram também um show de civilização. Está lá disponível até hoje para quem quiser assistir, lá em São Miguel das Missões, Santo Ângelo, enfim. E o terceiro momento mais bonito, no meu entendimento, da história do Brasil colonial foi a França Equinocial. Tem Ferdinand Denis, que é um escritor dos anos 1700, do final dos 1700, início dos 1800, que ele dizia assim, escritor, veio no Brasil, conhece o Rio de Janeiro, escreveu sobre o Rio de Janeiro, ele dizia assim, que não houve uma transação mais leal e desinteressada entre católicos e protestantes no mundo, naquele século, do que no Maranhão. Uma convivência que teve as suas escaramuças, mas deu certo. Porque no Rio de Janeiro a França Antártica se acabou, briga entre eles. Diferentemente atualmente, que hoje há uma dicotomia, às vezes, Sim, hoje bem grande já, bem grande. Clara, até politicamente. Claro, católicos e protestantes se matavam. A gente está falando de um período próximo à noite de São Bartolomeu, em que no casamento de Henrique IV com Margarita de Valois, a rainha Margot, ela mandou os generais matarem todos os protestantes que vieram para o casamento dela. E foi um derramamento de sangue, um dia que morreram 1000 pessoas, outro dia que morreram 7000 pessoas. O certo é que tem a lenda de que, eu não sei se é lenda, mas a frase que diz que o rio Sena amanheceu vermelho de tanto sangue. E aqui no Maranhão deram certo. Então é um capítulo belíssimo, é uma foto que a gente não coloca no perfil da rede social, mas deveria, porque a gente tem como ganhar muito dinheiro com isso, através da cultura e o turismo, e a gente tem como mostrar que a gente, na verdade já mostra um pouco da civilização. Por exemplo, aqui em São Luís é onde se tem o menor acúmulo de lipídios do Brasil, falando de capital. Onde as pessoas são mais esbeltas no Brasil é São Luís. São Luís e mais. São Luís fica alternando em primeiro e segundo. E isso vem dessa vaidade que a gente adquiriu com a história, não só com os franceses, mas com os próprios portugueses, em que aqui se tornou a capital de toda essa região do Brasil. São Luís era a 4ª cidade do Brasil. Só perdia para a capital Rio de Janeiro na época, perdia para a antiga capital Salvador e para a capital dos holandeses, que era Recife. Depois era São Luís, comandando esse pedaço de Brasil, se tornou na mão dos portugueses capital do Grão-Pará e Maranhão, né, que era ligada direto a Lisboa. Que era rica, muito capitania rica. Rica, não, o Maranhão que era o bicho, como diz. Por isso a independência dela mesma, ela se em relação ao Brasil. Brasil. Hoje nós estamos completamente ligados ao Brasil e a gente está despencando pelas tabelas. Eu acho que é algo que tem que ser visto. A gente deve continuar ligado ao Brasil. Evidentemente, eu não sou separatista. Adianto que eu não sou separatista. Porém, a gente tem que religar, que a gente perdeu esse contato com a Europa. Enquanto a gente foi ligado ao primeiro mundo, não só a Europa, Estados Unidos e outros lugares, a China também, na época, desde a época, enquanto a gente foi ligado ao primeiro mundo, a gente bombou. A gente era o bicho, nós representávamos um pedaço de Europa. E a gente foi cortando a relação e se distanciando e acabando se perdendo o bonde da história. Sim, mas aí voltando lá à igrejinha. A igrejinha, desculpa, eu filosofei de... Mas é importante, muito legal tudo isso. Tudo tem a ver, está conectado, porque isso passa por esse processo nosso de colonização, de fundação. Olha, o Vinhais Velho, ele não é o primeiro pedaço de terra ocupado. Assim, eu já até falei que foi a Praça Pedro II oficialmente. O Vinhais Velho, era a aldeia de Ussaguaba. Ussaguaba é um termo tupi que quer dizer lugar onde se comem caranguejos. Aquela música que é de um maranhense, caranguejo sá,
né? Então, o caranguejo, ali era o local onde se comia caranguejo, que está até hoje. A Via Expressa cortou, separou a igreja de São João Batista com a praça onde ficava a aldeia Uçaguaba, que eram ligadas aos franceses. Separou do mangue, que era onde eles pegavam os caranguejos. E ele fazia parte de um complexo. Esse complexo começava com o Forte do Sardinha, no São Francisco, que é onde a rua Genovieira que se junta com as Paparaúbas. Era, na verdade, uma só. Aí a Marechal Castelo Branco cortou, mas o forte é que é o ponto inicial do São Francisco e do Maranhão. Do Maranhão e de São Francisco. Do São Luís, né, de Alpão-Açu e de São Francisco. E havia toda uma visão militar também. Militar, claro. Né? E o Vinhais Velho representava parte desse militarismo. Por quê? Porque dava proteção por trás. Pela frente, pelo mar, se chegasse o navio, eles tinham os canhões. E se chegasse por trás, tinham os índios, que eram 600, em torno de 600 índios, ou 400, 600, ali em Uçaguaba. Era a segunda maior aldeia de São Luís, né, de Alpão-Açu. E aí, fazia esse trabalho. Então, o Vinhais Velho era só um pedaço desse projeto militar, como usando o termo que você falou, que pegava a península também, que era onde tinha a feitoria, que é o local das trocas. Tem um forte lá ainda, né? Tem um forte que é construído depois, fizeram uma grande confusão aí, e achando que o Forte Sardinha era o Forte Santo Antônio. Não era. O Forte Sardinha, ele era e os documentos amarram isso, ele era exatamente onde eu estou falando, ali na ilha do São Francisco. Por que isso? Porque ali era um local estratégico, estava numa ilha, para ser invadido era mais difícil. Quem foi fundar Belém, já em 1615, chegou lá em janeiro de 16, Francisco Cadeira Castelo Branco, ele colocou a capital de Belém, do Pará, exatamente no local parecido com o Forte Sardinha aqui. E quem foi para lá dar essa dica para ele? Estava junto com ele o francês que fez o Forte Sardinha. Charles Devaux, que era o cara que conhecia do Amazonas até o Pernambuco. Era o cara conhecedor disso aqui tudo, só tinha um no Brasil. Era Charles Devaux, que é da Turrena, visitei a cidade dele há uns 6 anos. Agora, Norberto, essa visão de pesquisador da história é legal. Mas tem um aspecto que eu li sobre você, que eu vi sobre você, que é bem interessante. Esse conhecimento sobre cemitérios. Sim. Né? Que eu achei extremamente... Porque, às vezes, a gente não quer tocar na morte, não quer falar da morte. A morte parece que é um tabu. É um tabu, né? Não, parece não, é um grande tabu. E essa pesquisa sobre cemitérios, que tu me fala aí? Principalmente sobre o nosso aqui do Gavião. Aqui. Gavião. É bem interessante, você mesmo já falou, a questão do tabu. Hoje, qualquer criança fala sobre sexo, está ali assistindo, se o pai e a mãe não controlam, estão vendo, sabendo como é que a coisa acontece. A história da cegonha já foi para o espaço há muito tempo, literalmente, né? Mas a morte continua sendo um tabu, porque parece que cada vez que as pessoas pecam mais e a ganância aumenta mais elas querem se distanciar dessa realidade, né? Porque isso é que aperfeiçoa o ser humano. Está lá na Bíblia, se uma semente cair no chão, Jesus Cristo falando, se uma semente cair no chão, ela vai ficar sozinha lá, mas se ela morrer, dará muito fruto. E talvez esse momento da morte é o momento da cobrança, né? Perguntar, e agora? O que tu fizeste? Né? Da cobrança, do aperfeiçoamento, né? Tem muita gente que acredita na questão do karma, que é uma coisa bem interessante, né? Eu já visitei o túmulo de Allan Kardec. Quase toda vez que eu vou em Paris, eu vou no Père Lachaise. Visitar Allan Kardec, Edith Piaf, Jim Morrison, Frederic Chopin, Molière. Grandes personalidades. Grandes contribuições. Eu visito os 4 cemitérios de Paris, que eu adoro essa temática, né? Então, mas eu sou suspeitíssimo. Sou suspeitíssimo. O que tu pode trazer de interessante do daqui, por exemplo? Então, a gente é muito mal resolvido quanto à morte, porque as pessoas confundem aquela mulher de preto com a foice na mão. Aquilo é uma personificação, alguém que criou simbólico, aquilo. Né? Simbólico, e isso dá muito dinheiro para quem produz em Hollywood, não sei o quê, mas a realidade não tem nada a ver com isso. Né? Aí tem o gato preto, pode condenar um bichano só porque ele é preto, né? O preconceito, enfim. Mas a morte é algo especial para o ser humano. Paulo Altran, grande ator brasileiro, dizia assim: eu acho que a morte é que faz a vida ser tão bela. Já pensou nunca morrer, nunca acabar, viver para sempre? Paulo Altran. Verdade. Tem até um filme que fala... Se você vivesse para sempre, né? Como é que é... O mundo teria acabado já. Ou seja, o que aconteceria com a pessoa? Mas me diz uma coisa, Norberto. Tá. Ali, aqueles túmulos ali no Gavião, ali tem uma simbologia de riqueza, ali tem uma simbologia. Me explica um pouquinho ali para aquela pessoa, as pessoas visitam. Porque as pessoas não visitam aquilo ali, nem gostam, né? Visito pouco,
Com o passar dos anos, a morte foi se distanciando da realidade das pessoas. Mas antigamente não era assim. Existia uma boa convivência das pessoas com a morte. Aí a vaidade e tal fez com que o espaço cemiterial fosse ficando distante. Se você vê o Gavião, entrando aqui já na sua pergunta, o Gavião ele está fora da cidade. Hoje ele está totalmente dentro, mas para a época era nos arredores, era extramuros, intramuros, porque as cidades geralmente eram fortificadas, e extramuros fora das muralhas ou fora do domínio da cidade. Então o Gavião foi escolhido em 1855 para ser o local de sepultamento, não só o cemitério, mas também o leprosário, né? Era lá também, em Goiabal, aquela região todinha. O Matadouro, onde hoje é o Hospital Geral, era o Matadouro, por isso que tem ali embaixo o caminho da boiada, porque a boiada passava para lá, ali. E tem a Rua do Passeio, que é o último passeio que a pessoa dá antes de ir para o Sete Palmos. Olha que legal. É bem interessante. Curioso, né? Bem curioso, bem interessante isso. Só o Norberto que fala isso. Norberto, eu vou começar, na hora que eu passar na Rua do Passeio, começar a ficar com mais cuidado. Com essa visão, né? Essa visão. Mas, enfim, tem a Praça da Saudade em frente, e o Gavião, os sepultamentos, eles eram só dentro da igreja, praticamente. E a partir de 1850 começaram os sepultamentos fora da cidade, fazendo uma igreja lá, que é a capela. Foi uma estratégia para tirar, a quantidade de defuntos dentro da igreja era muito grande, muita gente morrendo, e gente adoecia com os miasmas mefíticos. Isso, aquilo a nível de saúde não era bom. Não era bom, o médico condenando já há 2, 3, 5 séculos atrás, condenando. Aí veio o padre com o incenso, que é na época, para tirar um pouco esse cheiro, esse odor e tal. Mas, enfim, aí as ordens religiosas acataram, receberam túmulos dentro da capela e fora da capela, cercada, que é exatamente o cemitério como vemos hoje. E o Gavião ele vem a reboque dessa revolução cemiterial do século XIX, que começou ali com Napoleão, 1804, o Highgate, lá na Inglaterra, onde está Karl Marx, por exemplo, 1830, e o Brasil, 1851, que é o cemitério de Santo Amaro, no Rio de Janeiro, enfim. Teve também em 1810 o cemitério dos protestantes, a pedido do rei da Inglaterra foram feitos 7 cemitérios no Brasil, um deles aqui em São Luís, que é onde está a Escola Sotero dos Reis, em frente à igreja do Seu Pantaleão. Não é do São Pantaleão, é do Seu Pantaleão, que ele tinha um amante querendo se penitenciar, segundo contam, ele fez uma igreja com o nome dele, do Seu Pantaleão, entendeu? Mas, enfim, lá dentro você tem personalidades, a gente faz um roteiro lá dentro com flauta, morreu o Zezé da Flauta agora, mês passado, ele é pioneiro comigo lá, desde o primeiro passeio, que Zezé da Flauta, João Soeiro, que é meu colega de adolescência, quase infância, e Manuel Mota, do violino, a gente faz o passeio lá dentro. Já botamos sax, pandeiro, já botamos atores lá dentro, a gente já botou ator para sambar dentro do Gavião, a gente jogando confete e serpentina, em memória ao grande maranhense Joãozinho 30, o Gênio da Alegria, está lá no túmulo dele, o Gênio da Alegria. Lá no túmulo de um grande amigo, que é o Carlos de Lima, está escrito lá, aqui jaz Carlos de Lima contra a vontade. Eu visitava muito ele, depois que Mário Meirelles morreu, João Moraes, ele foi o meu guru. E aí ele sempre me dizia, Norberto, eu vou botar no meu túmulo lá contra a vontade. Depois ele botou. Mas o curioso não foi isso. O curioso é que no dia que ele morreu, o caixão não entrou no túmulo. Aí, contra a vontade ainda. Tiveram que trazer marreta, não sei o que, quebraram a lateral do túmulo, foi terminar às 7 para 8 da noite, o enterro dele. Então foi realmente contra a vontade dele. Roberto, é uma satisfação sempre ter assim um entrevistado que tenha esse nível de conhecimento. Eu tenho certeza que você que nos ouviu aqui, que nos acompanhou até agora, ficou extremamente satisfeito, né? É uma pena porque a gente vai ter que dar uma parada aí, vai ter que finalizar aqui agora, né? Mas, Roberto, eu queria que você deixasse alguma mensagem aí para finalizar. Uma satisfação de estar aqui com você, esperando nosso amigo Moreira Serra voltar também aqui para a gente estar junto, de repente nós 3 aqui, né? Você é um bom entrevistador, obrigado, diga de passagem. E eu estou feliz de estar compartilhando um pouquinho do que a gente sabe aqui para você, viu? É só isso, um grande abraço. Então tá, eu acho que foi excelente, né? Muito obrigado pela sua atenção hoje e no próximo domingo a gente volta. Um abração.